Opa! No programa anterior você viu como a educação à distância, tendência durante a pandemia, é uma realidade antiga aqui na UFRN. Além disso, fomos surpreendidos com o som de uma música que nos deixou intrigados no fim do programa. Quer saber quem estava tocando a música? Então chegue junto, pois o Por Dentro do Campus já está no ar. Opa, estamos de volta e como você percebeu, eu larguei o violão, né? É porque eu não domino esse instrumento, mas ó, você tá ouvindo que tem gente que sim, né? E a gente vai mostrar para você. Como a gente tem apresentado aqui no PDC, que para assumir algum cargo na universidade é necessário competência, técnica, mas também sensibilidade. E como unir todos esses atributos? Vou te dar uma resposta. É tendo profissionais gestores das mais diversas áreas, como por exemplo, o professor Zilmar, da Escola de Música da UFRN. Palmas aí para o professor Zilmar, todo artista tem que sim ser reconhecido. Seja bem-vindo, viu, professor, ao Por Dentro do Campus. O professor Zilmar também, além de músico, acumula a função de secretário de Educação Básica, Técnica e Tecnológica da UFRN, não é isso? Isso mesmo, Pedro. Obrigado, pelo convite e é uma satisfação estar participando desse projeto muito bacana de vocês. A gente agradece, a satisfação é nossa e de quem nos acompanha, até porque música faz muito bem a todos nós, né, quando ouvimos. Exatamente. E eu queria saber, professor, se assim, o senhor assumindo um cargo de gestão administrativo, é possível ter uma relação aí com as técnicas, com o conhecimento da música? É possível? Na verdade, a gente, quando faz concurso para a universidade, a gente não tem aquela ideia, nem imagina que vai se dedicar também, pode se dedicar a questões administrativas Sim. e de gestão. Mas foi uma segunda paixão, né? Eu sou músico de formação, entrei na universidade em 1998 e já comecei em coordenação de curso, fui para a direção da Escola de Música, que é minha unidade de lotação, minha escola querida, e fiquei na direção de 2008 a 2016, né? E foi uma paixão poder colaborar, poder contribuir para a comunidade, para os alunos, para os professores, né, em torno da melhoria da educação. Foi aí que em 2016, né, na gestão da então professora Ângela, a gente recebeu o convite para ocupar o cargo de secretário na recém-criada Secretaria de Educação Básica, Técnica e Tecnológica, que foi do ano de 2015, mas ela só veio a ser instalada em 2016. Então é uma secretaria recente, né, ao contrário da Secretaria de Educação de Educação à Distância, que mostramos no bloco anterior. Professor, então vamos explicar para quem está nos acompanhando a função da secretaria, né? Porque tem gente que imagina que a universidade só tem pessoas no ensino superior. Só que não, aqui também tem gente com 3 anos de idade, 4 anos de idade, né, professor? Exatamente. Nós somos uma secretaria jovens, como você colocou, ao lado de outras também recém-criadas, né? Somos uma secretaria, uma instância meio, né, criada para dar suporte, né, não só à administração central, no caso a nossa reitoria, mas fazer uma interlocução com os outros setores da administração central, como a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a Progesp, a Proplan, no que diz respeito, né, a assuntos e temas relativos ao ensino básico e técnico, que envolve tanto o corpo docente quanto os alunos, né? E o objetivo da criação, na época, era justamente ter uma instância de acompanhamento, né, e avaliação, né,
em relação a essas políticas e atividades dessas instituições. Que instituições são essas? Nós temos hoje 5 instituições, unidades de ensino, que ofertam a educação básica e técnica, né? Temos, por exemplo, o Instituto Metrópole Digital, que é uma excelência, né, na oferta de cursos técnicos na área de TI, cursos de internet para a rede, né, programação de jogos, né. É uma instituição, é uma unidade acadêmica que oferta cursos que tem uma grande seção hoje no mundo do trabalho dessa área. Ela foi criada recentemente, tem pouco mais de 10 anos, né, mas já tem uma dimensão de visibilidade enorme no nosso estado e no país. Tem uma escola agrícola de Jundiaí, que remonta, né, sua criação antes mesmo da nossa universidade também, que tem uma inserção bem expressiva nessa área regional, em cursos na área de agrotécnica e agroindústria, e recentemente criou um curso de gastronomia. A Escola de Saúde também, que tem sua criação nos idos de 1950 e sua inserção aqui na universidade em 62. A Escola de Música, que foi criada no ano de 1962, né, e foi inclusa na universidade também nesse mesmo ano, que também são instituições de referência. Essas 4 unidades são unidades acadêmicas especializadas. E, por fim, nós temos um núcleo de educação infantil, né, que oferta cursos. O núcleo de educação da infância, que é o NEI, que oferta cursos na área da educação infantil e do ensino fundamental, e é hoje uma referência nessa etapa do ensino para o nosso estado, para o nosso país. Principalmente tem alcançado altos índices no IDEB, né? Então, assim, falar sobre a secretaria a nossa SBTT é um pouco mostrar também, né, essas unidades e mostrar um ensino básico e técnico que temos dentro da universidade, que tem uma capilaridade, uma visibilidade para o Estado, como eu falei, assim, sem precedentes. Interessante o senhor falar do prestígio dessas unidades, porque mostra que onde a universidade atua, há uma excelência, né, na qualidade do ensino. E eu imagino que foi um desafio, né, durante a pandemia, manter todas elas funcionando, porque no ensino superior, as aulas, por exemplo, aconteceram de forma remota. Nessas unidades também? Primeiro, teve que se pensar, porque uma coisa é você pensar no ensino, né, nessa adaptação remota ou híbrido para alunos adultos. Outro desafio foi pensar, né, no caso do NEI, para crianças, né, e para adolescentes, no caso dos cursos técnicos, né? Então, eles têm aí nesse perfil acadêmico também, alunos adolescentes. Um outro desafio que nós tivemos foi a questão socioeconômica, né? Mas isso não é uma particularidade de dificuldade desses alunos, nós vimos que foi uma dificuldade geral nessa adaptação, principalmente em 2020, mas a nossa universidade saiu na vanguarda, né, de um modo geral, né, não só com políticas, né, de assistência estudantil para alunos da graduação, quanto os alunos dos cursos técnicos também, né? Então, tivemos aí, por exemplo, o auxílio inclusão digital, né, auxílio instrumento. Isso foram políticas, né, da nossa administração central que amenizaram um pouco essas dificuldades de retomada, né? Então, assim, muitos dos procedimentos operacionais em relação ao ensino, né, nós seguimos as orientações da nossa universidade de um modo geral, né? Então, assim, as dificuldades foram muito semelhantes de adaptação, né, com especificidades, como eu falei, em relação à faixa etária, em relação a comunidades que moravam no interior e o acesso era muito mais difícil em relação a redes, né? E a única grande diferença foi exatamente, que foi o grande desafio, foi exatamente com o núcleo de educação infantil, mas que agora, né, todos esses professores estão de parabéns, porque, como eu disse, a universidade saiu na vanguarda, né, e a gente, junto com o apoio da CEDIS, tivemos logo o apoio em relação a suporte, né, para aulas remotas, e isso nos ajudou bastante, né, a pensar, né, não só nesse retorno
dar aula de forma remota, mas agora pensando já a médio e a longo prazo nesse retorno de forma híbrida e, se Deus quiser, um retorno presencial, né? Porque assim, eu sempre coloco que me deixa bastante triste, né, diante desse contexto, a gente ter alunos na nossa universidade que sequer tiveram um privilégio ainda, estão como alunos matriculados, mas sequer tiveram um privilégio ainda de frequentar os espaços tão bonitos da nossa universidade. Mas vai dar certo, professor. A expectativa é que com a vacinação a gente consiga retomar algumas atividades, como já tem acontecido, e em breve, certamente, esses calouros, né, os recém-aprovados na universidade, consigam conhecer o campus. E o nosso programa é justamente para isso, né, para quem ainda não conheceu a universidade presencialmente, poder conhecer de forma remota, à distância, através do programa. Professor, o senhor falando aí um pouco sobre essas atividades da secretaria, eu queria saber como se deu o despertar da universidade a essa necessidade da formação técnica. Porque, como a gente já mostrou no PDC, o sonho de muitas pessoas é o ensino superior. Mas o ensino técnico também ele tem relevância, né? Isso, exatamente. E eu acho que é um mérito da nossa universidade, de todos os nossos gestores, inclusive do nosso atual reitor, né, comprar essa ideia de manter na educação, no caso é a educação profissional e educação básica, pela relevância. Porque, como eu coloquei, são instituições históricas, né, que já ganhavam uma relevância regional, local e de grande visibilidade. Então, foi uma visão muito importante, né, da nossa gestão, manter, né, e dar as condições também, né, e dar as condições de funcionamento para essas instituições. 3 delas têm aportes orçamentários diferenciados do MEC, que visam exatamente custear a educação profissional, né, os cursos técnicos de nível médio e a educação básica, né? E isso hoje está muito presente, hoje desde já há algum tempo, cerca de 5 anos ou mais, está muito em pauta essa discussão sobre a formação e a qualificação profissional técnica de nível médio. Aliás, nos últimos 10 anos, todas as políticas governamentais têm se localizado, né, têm se centrado, né, nessa questão, dessa capacitação, dessa qualificação, mais investimento em relação ao ensino técnico, né? E a nossa secretaria, né, dentro das atividades, ela dá esse suporte, dá esse assessoramento. A gente trabalha muito na vias de assessoramento, a gente não faz ingerência sobre essas instituições, essas 5 instituições que eu mencionei. A gente presta assessoria, né, faz essa interlocução desses assuntos, né, com as pró-reitorias, né, dá assessoria também à administração central. E para você ter ideia do que é nossas atividades, por exemplo, a gente atua na área de normativos, de resoluções, prestando assessoria. Nós colaboramos com a resolução que trata do regime de trabalho e carga horária dos professores docentes. Nós instituímos, né, junto com um grupo, com a comissão também, o regulamento para os cursos técnicos, né? A gente prestou, o ano passado, 22 assessorias, né, para todas essas unidades, que essa assessoria vão desde a análise de elaboração de novos cursos técnicos, quanto de reformulação de cursos técnicos, a questões mais pontuais do dia a dia, como, por exemplo, a análise de um certificado de um aluno de curso técnico de outro país, né? Então, no âmbito da assessoria, a gente trabalha nesse sentido. E de parecer, por exemplo, né, a gente, por exemplo, emite parecer sobre a contratação, né, de solicitação de contratação para professores substitutos. Isso aí já é uma parceria junto com a Progesp e a CPDI. Então, assim, para você ter uma ideia, em relação à nossa parceria, por exemplo, com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, isso aí já diz respeito às políticas de assistência estudantil, que tem que ser alinhada, né? Então, assim, hoje nós estamos, né, prestes a um novo normativo, né, a reformulação de um normativo de assistência estudantil que abranja todos os alunos, né, da universidade, da graduação, pós-graduação e cursos técnicos de nível médio. Então, assim, é um pouco o nosso papel, né, em relação à assessoria. Assessoria em relação às políticas, fazer mediações, né, das políticas do governo, né,
editais nós temos hoje, por exemplo, uma equipe, a gente está em processo de consolidação. Então, nossa equipe, por exemplo, hoje é formada por uma assessoria técnica, temos um assistente administrativo, uma pedagoga, né, e um assistente social. Então, assim, expandimos ao longo desses pouco mais de 4 anos, né, a gente cresceu, né, e está em vias de consolidação, dando suporte e assessoria necessária para essas unidades em termos de funcionamento, né. Diagnósticos também, nós elaboramos diagnósticos, né, e estudos, por exemplo, elaboração de estudo socioeconômico em relação ao perfil de alunos. Isso são dados e relatórios importantes para tomadas de decisões. Esses são temas que eram comuns, por exemplo, à graduação, mas que foi preciso, né, a secretaria para pensar esses temas relativos a esse público que é bem específico e que demanda desses cuidados. E o que não era comum, né, professor, é ter que se afastar do seu local de trabalho por causa de uma pandemia, né, que pegou todo mundo de surpresa. O senhor falou de que imagino o quão difícil deve ser para quem está chegando na universidade agora não conhecer o campus, mas eu imagino que também é difícil para quem já estava aqui e teve que se afastar. Como foi esse período para o senhor e do que o senhor mais tem saudades das atividades presenciais aqui no campus? Eu tenho saudade das pessoas, né? As pessoas que é a essência do campus universitário. Sim. Então, não foi fácil para mim, que tenho um filho também que é aluno daqui da nossa querida universidade, ver esse afastamento necessário, né? Obviamente, né? Mas doloroso. Então, do que eu mais sinto falta é da presença das pessoas, dos estudantes que davam vida, né? Que dão vida, e é a essência e é o motivo de ser universidade e instituição, né? Então, a gente tem, se eu pudesse enumerar, essa relação social, é isso que esse construto, né, do dia a dia, né, que nunca os problemas do dia a dia, para mim, nunca foram problemas, foram questões que vão surgindo e eram desafios, e isso muitas vezes motiva o gestor. A gente está aqui, nós gestores, estamos aqui para servir, nós na condição de gestores, somos os maiores servidores, né, que eu acho que é para beneficiar a nossa comunidade, aos alunos. Então, assim, um pouco, a gente já está, né, com a nossa pró-reitoria e nossa gestão já ensaiando retorno, já com um certo projeto já paulatino, né, então isso já é um bom sinal, isso nos motiva, né, e eu acho que vamos torcer, né, para que no futuro bem próximo a gente já tenha aqui toda a comunidade já de retorno à sua casa. Vai dar certo, professor. O senhor, inclusive, fala muito bem, mas eu imagino que quem é músico consegue se manifestar de uma forma mais precisa, mais próxima e íntima através da música. Então, será que o senhor consegue aí pegar o violão e, através de uma música, mostrar o sentimento de saudade que o senhor está da universidade? Tá, foi exatamente isso. Eu, na condição de gestor, tinha abandonado o instrumento, mas foi justamente no ano passado, né, que eu reencontrei essa minha alegria da música, que foi o motivo de eu ter entrado para a universidade, né? Então, mas sim, eu vou externar aqui uma música, né, de Vinícius, né? Vou decantar aqui meu amor pela universidade, com votos de que a gente retorne logo e em segurança, né, para a nossa querida universidade. Excelente, a gente agradece. Inclusive, vou aproveitar para agradecer a participação do senhor aqui no Por Dentro do Campus. Certamente foi um bloco, né, do nosso programa que vai ficar marcado, e fica à vontade aí para mostrar o sentimento do senhor à instituição.
O Por Dentro do Campus de hoje fica por aqui. Nos encontramos na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, na tela da TV Universitária. Você pode rever toda a programação da TVU no nosso canal no YouTube, TVU-RN. Desejo a você uma excelente noite e até mais.